Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Papo 10, o podcast esportivo aqui da TCM e que a cada semana traz um convidado especial aqui para falar sobre o esporte, não só de Mossoró, mas também na região. E no episódio de hoje, um assunto muito interessante e que não vou dizer que está crescendo, vou dizer que já está estabelecido no esporte da cidade, que é a modalidade do X1. E hoje, duas figuras que vocês conhecem muito bem das redes sociais e que também já marcaram presença aqui na TCM. Estamos com o JP Silva e também com o Wallace Ribeiro, conhecido como Lei da Chocura. Ele também vai explicar pra gente aí esse apelido. Então, JP e Lei da Chocura estão aqui com a gente para falar muito sobre futebol amador, futebol de várzea e o X1, que é esse assunto tão bacana que já está consolidado aqui em Mossoró. Eu dou as boas-vindas a vocês. JP já veio aqui no Papo 10 em algumas temporadas anteriores. Lei da Chocura está vindo aqui a primeira vez. E eu já dou as boas-vindas. Seja bem-vindo, Lei da Chocura, aqui ao Papo 10 da TCM para falar primeiro sobre esse grande evento que teve lá em Aracaju, que vocês participaram como um dos influenciadores. Como foi para você, Lei da Chocura, participar desse grande evento lá em Aracaju? Seja bem-vindo aqui ao Papo 10. Obrigado, Júnior. Primeiramente, bom dia a todo mundo que está nos assistindo aí. Rapaz, para mim foi uma experiência assim, imensurável, então nem como explicar o que eu estava sentindo lá, né? Porque a gente ficou no melhor lugar para fazer o evento, para a gente que cobre o evento, que faz a cobertura. Foi o melhor lugar, a gente ficou no campo ali, de lado do campo. A X1 Brasil valorizou demais os influencers. Não tem o que falar, cara, foi tá no meio assim, da nata do X1, de todo mundo que faz o X1 acontecer, que joga, outros influencers que a gente já conhece, já acompanha há muito tempo. Pra mim não teve preço, não teve nem como dizer assim, rapaz, pra mim foi massa, foi 1000 vezes massa, foi tudo perfeito lá. Você falou pra mim antes que até se o cara estivesse lá bebendo água, você ia aprender a forma. Deu certo? Até o jeito que eles bebem água assim. Até o jeito que eles bebem água eu queria aprender lá, porque, meu amigo, querendo ou não, são as referências, né, que a gente tem. E tava todo mundo lá. A gente teve 2 eventos, teve na sexta-feira no circuito e no sábado o combate. Meu amigo, pra gente que gosta disso, pra gente que acompanha, que vê isso, que faz isso, não tem preço, foi extraordinário. JP, foi uma estrada longa, acompanhei aí essa viagem de vocês, visitaram ali algumas cidades que estavam no percurso naquela famosa parada, o Pinga-Pinga, mas deu certo, chegou lá. Uma viagem que foi cansativa, acredito eu, mas que foi muito valorosa para vocês, né, JP? Foi 20 horas de viagem, 20 horas de chão, viagem. Viu? Nós passou, acho, por 3 estados, não foi? 3 estados. 3 estados até chegar lá, né? Mas o que a gente trouxe de conhecimento, né, de motivação, né, e de boas notícias para o X1 local, né? Valeu muito a pena, né? E é isso que a gente foi, né? E veio com mais conhecimento e com mais motivação para cá. Agora, JP, com relação à estrutura do evento em si da X1 Brasil, que evento foi esse? Como é que vocês foram convidados? Além de vocês, tinham vários outros influenciadores do Nordeste, acredito que até de outras regiões do país. E por que ela foi promovida? Por que houve esse convite? Ou se já é comum acontecer isso? E que evento foi esse? A X1 Brasil, nessa volta dela, né? Eles voltou, digamos assim, mais humano, né? Olhando para a essência do X1, né? Que é a gente, o influenciador, que fomentamos a modalidade, né? Que fizemos crescer, espalhando por todo o Brasil, né? E graças a Deus eles tiveram essa visão e valorizaram muita gente, né? Disponibilizando uma diária no hotel, um local exclusivo para a gente ir lá trabalhar, né? Então eles tiveram essa sensibilidade, né? E convidar a gente. Nas outras edições não tinha, era mais entre eles mesmos. E quem quisesse ir teria que ir de conta própria, era isso? Por conta própria, ficava no meio da arquibancada lá com a torcida, ficava mais ruim de produzir conteúdo, né? E dessa vez até os jogadores apareceram no hotel que a gente estava hospedado, né? E a gente teve aquele contato assim com o jogador, né, da X1 Brasil. Todos os jogadores tinham uma assessora lá de imprensa que pedia para eles, né? falar com a gente, receber a gente, dar entrevista, entendeu? Foi
totalmente diferente dessa vez. E como foram os combates, digamos assim? Quais foram os atletas que participaram, que jogaram? Primeiro teve um evento lá entre vocês, influenciadores, e no dia seguinte, os jogos. Foi mais ou menos isso? Quando a gente chegou na sexta-feira, teve um jogo só não de influenciadores. Foi um influenciador jogou, um influenciador e o professor da equipe dele, que foi Carioca e Henderson, da tropa do DG de Fortaleza. E do outro lado foram 2 caras de lá. O professor do Treino 10, que foi que jogou o evento também, e um investidor. Eles jogaram um jogo, assim, jogo de 8 em 8 minutos. Um jogo teste. Um jogo resenha. Não, um jogo de resenha. Esquenta não, um jogo resenha. Jogo resenha. Aí a influência aproveita para criar conteúdo lá, né? Sim. Aí na sexta-feira à noite teve o circuito, porque a X1 Brasil, ela funciona, ela tem três jogos que chamam, 3 eventos. É o confronto, que é o amador, assim, quem vai estar namorando, flertando com o X1 Combate. Aí tem o circuito, que é quem já joga combate e joga um dia antes, porque em um dia só não dá para fazer 10 jogos, porque se torna muito cansativo. E tem o combate, que é a Série A, assim, é o profissional, que é o principal. Aí no circuito tiveram 5 jogos, foi Rian, Mavaldão e Johnson, foram 5 jogos. Teve o jogo principal da noite do circuito, foi Doido de Mandacaru, que hoje ele é a cara do momento, assim, é o cara do momento. Não pelo que joga, também pelo que joga muito. Mas assim, pela resenha de doido mesmo, a história de vida. E também tem jogado profissionalmente agora no campeonato estadual, fez gol de falta. Aí tem a história dele de vida, que viveu no orfanato, isso e aquilo. Aí ele ganhou o jogo do Norte Rio Grandense, que foi pedalada. E jogou muito bem, jogo muito bom deles dois. Ele venceu na disputa de shootout, que é o desempate, né? O jogo empatou e vai pro shootout. E no combate foram 5 jogos também. 5, não foi? Foi Bode e Ninil, Bode ganhou, que é da tropa do DG, que agora vai disputar o cinturão. Aí o segundo jogo foi Etinho e o Batman. Aí depois foi Bolt e Nego Biza, que Nego Biza venceu. Depois foi o jogo do Treino 10, que foi um X2. Treino 10 contra a tropa do Daniel Coringa, né? A tropa do Coringa. Aí, o bonde do Coringa. O bonde do Coringa hoje é o local mais falado. Do X1 é a casa mais falada. Eles moram tudo junto, tudo de cabelo verde. Aí, meu amigo, como eu disse eles lá. Eu perguntei a Daniel Coringa, Daniel, como é que tá sendo pra você ser o reitor do CAPS? Porque meu amigo é o CAPS. Ele disse, só 2 e só chegando mais 2. Mas ele disse, não, a galera tá de boa e tal. E o jogo principal da noite, que foi valendo o cinturão, Beirou contra Laboba, que Laboba era o atleta da casa. Beirou foi pra casa do cara disputar. Mais de 6 mil pessoas gritando o nome do cara, o ginásio lotado, não cabia mais ninguém. Lotado, mas Beirou foi e ganhou o jogo, venceu por 6-5, 5-4 e se manteve dono do cinturão ainda. Aí agora vem defender o cinturão em Fortaleza contra o Bode, ou seja, na casa do adversário de novo. Então mais um evento da X1 Brasil, é isso? Mais um evento X1 Brasil, dia 9 e 10 de maio. Show de bola. E JP, com relação a essa volta do X1, teve um ano de 2024 que foi meio parado, agora com a profissionalização, os investimentos agora que tem que acontecer de uma forma até legalizada. Como é que você vê essa volta do X1, também abrindo espaço para vocês, influenciadores, mas também voltando com uma força e com a garantia também para os atletas, que cada vez mais, digamos assim, vem sendo quase que um profissional. Você mesmo disse, o bonde do Coringa, todo mundo lá mora numa mesma residência, mas claro, tem a resenha, mas tem o lado do investidor, o lado do profissionalismo, de jogar, de ganhar. Como é que você vê essa volta, JP, do X1 agora com, não digo uma nova cara, mas talvez com uma reformulação que potencializa a própria modalidade? A volta foi até surpreendente, porque voltou muito bem organizada, né? A gente participou da reunião lá no hotel com o presidente da X1 Brasil e ele externou para nós, mostrou como é que está e aonde ele quer chegar, né? E a volta já foi super bem organizada. Os jogadores hoje são profissionais, eles recebem salário pela X1 Brasil, né? Inclusive até Laboba, né, que jogou a final agora, ele vai ser remunerado pela X1 Brasil também, que ele não era. São 23 atletas no ranking profissional da X1 Brasil, né? E eles vão lançar também um campeonato que a nível de Brasil,
né? Que no final o campeão vai receber 500 mil reais. R$500 mil o campeão. Isso aí válido para todo jogador do Brasil. Se você quiser jogar X1, treinar e se inscrever nesse campeonato, você vai poder se inscrever. Só que ele não vai começar já você, é uma Copa do Brasil. Sim, vai começando de Vai pouco começando em pouco, isso. né? Vamos dizer, o time de terceira divisão não pega diretamente o time lá da primeira. Ele vai pegando Joga aqui entre si. regional, para no final, quando você for se classificando, você pegar os melhores lá. É, espelhando a Copa do Brasil. Espelhando a Copa do né? Brasil. Inclusive, nós vamos ter aqui, competição aqui em Mossoró. Né? Iniciar as primeiras fases, né, para os atletas daqui. Então, quem ganhar aqui em Mossoró, Vou vamos começar dizer a que treinar. vai, Vai pegar o campeão de outro estado até se afunilar. talvez Natal, depois vai para outros estados. É isso? É. Show de bola. Então, se prepare, viu, Leda Chocura, para você Vou participar. começar a treinar já. Corri ontem já. Já arrume um goleiro aí para você. JP, meu goleiro. JP é seu goleiro. Então voltou muito. Voltou bem. Voltou bem, Voltou estruturado, não, voltou. estruturado e tudo. Vai explodir as bandas, Bem então, é viu? pouco, voltou assim de uma forma exorbitante. E uma coisa que também é muito interessante é que os atletas não vão precisar de investidor, né? É bom ter um investidor, é bom ter um jogo de aposta, é que ele vai aumentar Mas- o ganho dele por jogo. Hoje, Mas o X1 não está condicionado a você só joga se você tiver investidor. Isso. Não está mais assim, Não. é isso? Não, Ali não é assim, o seu profissional esforço. lá, o X1 Brasil, né? Sim, Mas hoje aqui em Mossoró, se você for jogar, você precisa do investidor. sim. Porque você está começando e tem que ter um investimento para você começar. Né? Entendi. Não tem como você... Você ir na cara e na coragem, eu Não, quero cara, jogar na com coragem. você, quem Não, ganhar passou, Caso né? de aposta. Sim. De aposta. Mas se ele quiser jogar, dependendo do talento dele, ele pode chegar, né? Principalmente por esse campeonato que vai sair aí. Não, o que eu estou dizendo assim, que não tem como hoje, porque hoje, para você começar a aparecer, você vai ter que começar jogo apostado, entendeu? Na organização da gente mesmo, se o cara for jogar o cinturão, ele tem que colocar R$5 mil obrigatoriamente para jogo, se ele for disputar o cinturão. E se ele for jogar um jogo normal da nossa organização, é muito difícil ele achar um adversário que não queira apostar, jogar só por jogar, entendeu? Não, vamos jogar para aparecer nós dois. É difícil. Tem gente que vai poder aparecer? Vai. Mas é difícil, porque os caras jogam por aposta. Porque você treina um mês para jogar, quando chegar no dia do jogo, você jogar e acabar o jogo, você vai para casa. É tomar um mês de dinheiro investido é, perdido. Exatamente. Aí por isso que eu estou dizendo que é importante ter um investidor hoje. Mas na X1 Brasil, nesse campeonato final, que vai ter, que você pode sair lá com R$500 mil, o cara ganhar R$500 mil, meu amigo, jogando X1. Pronto. Nesse campeonato você não vai precisar de investidor, não. Você treine aqui, aí vai para, vamos dizer que começa amanhã, começa daqui a um mês. Começa a treinar, se inscreveu, você vai pegar, JP vai pegar o menino da câmera ali. Vai treinar para pegar ele, depois ganha, aí passa de fase, vai passando. Aí quando ele chegar lá na X1 Brasil, ele sendo campeão, ele tem a premiação dele. Isso na X1 Brasil também não precisa de ter aposta, não precisa de ter... Teve um jogo de aposta de Bode e 200 mil. E Bolt e Ibiza. Só que a disputa do cinturão não teve aposta, porque lá a bomba ele não tinha investidor. Mas ele disputou o cinturão. Então, para chegar na X1 Brasil, o jogador não vai depender de investidor, não. Mas para ter a visibilidade, como o Leda Chocura falou, é Isso. importante ter esse investidor para até no começo da caminhada, da jornada, começar a aparecer em mais eventos. Mas quero falar sobre a organização de vocês. Trazer agora todo esse know-how que vocês vieram lá de Aracaju para Mossoró. O que é que vocês já estão planejando? Quais são os próximos eventos? O que é que o evento de vocês, o Super X1, já planeja aí para os próximos meses? Primeiro, é a mudança do regulamento, né? Como foi essa mudança? O que é que vai ter agora? Nós vamos ajustar com a X1 Brasil, as mesmas regras, de 30 segundos para atacar, né? Ajustar, deixar igual a X1 Brasil, né? Para facilitar também para o atleta, porque o nosso objetivo hoje, nosso propósito hoje é revelar jogador aqui para jogar nacionalmente, jogar X1 Brasil. Até porque a gente alinhando o nosso regulamento com o da X1 Brasil, pronto, 2 jogadores que jogam nossa organização agora flertaram com a X1 Brasil, um confronto, que é o inicial lá. Flertaram, mas não sei se vai acontecer esse jogo. Então, aí é investidor que chega lá na X1 Brasil e fala. Não é a gente que tem esse poder ainda. Aí, pronto, ele chegar lá, vamos dizer que ele já jogou 2 jogos já na nossa organização com os regulamentos da gente. E sendo o mesmo da X1 Brasil, ele chega lá com mais facilidade. Pronto, tem a questão dos 30 segundos que o JP acabou de falar.
Você tem 30 segundos para atacar. Você não pode ficar, pronto, você tá ganhando de 1-0 e fica lá atrás com a bola. Não tem isso. Tem 30 segundos para atacar, tem que passar o meio de campo. Se você não atacar, você perde a bola pro adversário, ou seja, é ele que vai atacar você agora. Entendeu? Aí tem regra de um shootout. O jogo começa, vamos dizer que hoje vai jogar nós dois, tira e empopar pela bola. Quando a gente tira e empopar é a moeda, né? Não é empopar. A moeda joga, eu já começo com um shootout no primeiro tempo. E no segundo tempo, o primeiro lance é você com um shootout. Entendeu? São regras novas que a gente vai encaixar na nossa organização para os caras já chegar lá alinhado com isso. Para não ser nada surpresa. Eita, vou ter 30 segundos para atacar. O cara vai com a cabeça, fica com a cabeça. Fala, meu, 30 segundos, e agora? Não sei o quê, não sei o quê. Não tá acostumado, Não tá né? acostumado. Aí o cara vai com a cabeça, vou cansar porque eu tenho que atacar em 30 segundos. Mas não é. A gente analisou, quando começou essa regra de 30 segundos, a X1 Brasil analisou no deles e a gente analisou também no nosso. A gente fez uma autoanálise. Rapaz, não tá demorando não para os caras atacar 30 segundos, não. Tem jogador que faz 1-0 e fica lá embaixo. Só ataca quando o cara vai pegar em cima, que ele dá o balão e vai atrás. Mas tem jogador que nem espera e já vai. E na X1 Brasil também, no começo muito se falava, não, vai ter muita lesão, não sei o quê. Mas não teve lesão e até hoje a regra pegou, que eles usam 3 meses de experiência de uma regra. Se der certo, eles seguram. Entendeu? E deu certo, 30 segundos. E é choque toda hora, é bate e bate toda hora. E evento aqui em Mossoró, JP, teremos? Teremos, esse mês ainda já vai ter a Copa Sport Go, né? Uma Copa também que ajuda muito a fomentar, a movimentar o X1 aqui, né? A incentivar os jogadores a treinar. Dia 26, a Copa Sport Go, 4 jogão, inclusive tem... Onde é que vai ser? É no Planalto. Isso. Inclusive vai ter o terceiro jogo que todo mundo gostaria de assistir, que é Bolinha contra Beleu, né? Tá 1-1. Vamos ver a trilogia, né? A trilogia desse jogo. Aí nós temos esse aí, né? Que começa nas quartas de finais. Aí é mata-mata até chegar o campeão, né? E o Super X1 que vai voltar o mês que vem. Isso com renovação de regulamento e tal. Uma estrutura melhor. E é isso aí que nós estamos planejando. Já pretende colocar quantos jogos no Super X1 agora já em maio? A gente sempre coloca 4 jogos, né? Numa noite. Mas a gente está pensando também num evento anterior para dar oportunidade a quem está começando, né? Importante. Para chegar lá no... Porque tem que a gente tá se organizando, né? Como eu digo, não está sendo passo a passo. Primeiro a gente está pensando no regulamento, né? A data do evento, montar os jogos e aí fazer o negócio fluir. Exatamente. Porque a gente tem, pronto, como JP, a gente tem jogos para fazer anteriormente. Porque a gente tem a Super X1, aí tem a X1 Games, que é para quem tá surgindo. Pronto. O cara quer jogar hoje um jogo, só um jogo na noite, um jogo casado. Aí a gente bota X1 Games. Aí a Super X1 a gente faz os 4 jogos, que é a federação, né? Os 4 jogos que já tem o dono do cinturão, que já tem os caras que já estão brigando para chegar no cinturão. E a X1 Games é você quer jogar 2 jogos casados. A gente faz na noite 2 jogos casados pro cara ir começando, encascar, engrossar a casca, encascar a grossa, engrossar a casca, para chegar na Super X1 e já chegar bem, não chegar também de tupetão, assim, chegar surpresa, entendeu? E como foi que vocês criaram a Super X1? Foi ideia mesmo de vocês? Teve um parceiro? Por que criar? Foi justamente para organizar esses jogos aqui em Mossoró? Vamos falar um pouco sobre a história, que é recente, mas que já vem influenciando muito o X1 aqui na cidade. Eu comecei, que eu tinha um ranking, quando eu comecei a gravar jogos de X1, né? Eu sempre pontuava ali quem vencia, né? Sem muita expectativa o jogador, mas passou um certo tempo que eu já tinha uma quantidade de jogos transmitidos e contando ponto, aí começou a chamar a atenção do jogador daqui em querer jogar mais e subir no meu ranking, né? Aí o campeão era o Rei, antigamente aqui. Dono da coroa, né? Era dono da coroa. Depois eu mudei pro cinturão. Aí a galera disputando esse cinturão. Depois eu tive que fazer uma organização, né? Porque o ranking já não tava funcionando mais, porque esse jogador joga toda semana, ele tem mais jogo, por isso que ele tá lá em cima. Aí tinha talvez um jogo que você não transmitia, o cara queria contar ponto pro ranking, né? Tinha isso também. Aí eu tive que fazer uma organização, né? De casar os jogos, fechava... Eu lembro que era ouro,
e prata, né? Aí só tinha 8 jogadores de ouro. A gente tinha que casar esses jogos num sorteio, né? Para sair o campeão e ficar o ranking, né? Aí quando foi lançado o Super X1, um ano retrasado. Aí achei esse nome, coloquei e deu. O primeiro ano foi massa. Eu fiz 6 eventos, né? Top de tudo aqui em Mossoró. Sempre era lotado. Né? A gente passou o ano passado sem ter o Super X1, né? E voltou esse ano, foi? Voltamos esse ano. Aí já com o Lei da Chocura ajudando, casando o jogo. Né? A parte boa dele é essa. É atrás dos jogos. Ele monta, ele vai. A parte boa minha é eu, a parte boa sou eu e tudo, né? Ele vai atrás dos jogos, para casar jogo aí é com ele mesmo. Mas eu quero saber, você já contou pra gente na TV, mas você vai contar agora pro pessoal do podcast. Começou no comentário do Instagram, fazendo lá a previsão do jogo. Inclusive, você acertou quase todos agora do evento de Aracaju. De 10 acertei 9, tô dizendo em rede nacional aqui, de 10 acertei 9. Esse cabo disse que é lei de erro, não, meu amigo. Acertou 9. E eu só errei um porque eu fui pelo coração, porque o cara tava no hotel. Mas se você tivesse sido pela razão... Aí eu dizia que era o outro que ganhava. Aí tinha acertado. Tinha acertado. Mas acontece, faz parte, tá é bom, isso aí. Teve outro que eu fui pelo coração e acertei também, eu vou ficar calado, né? Tem crédito. Tem crédito. Mas se você começou nos comentários das transmissões do JP, dando lá suas previsões, e depois se tornou esse parceiro dele também fazendo as lives. Conta pra gente se essa chocura veio do Instagram e por que esse apelido pegou. Veio do berço. A chocura veio do berço mesmo. Não, assim, é porque todo influencer, pronto, Ney Silva, ele tem vários personagens, né? Pronto, JP como influencer, ele vinha aqui, filmava você, filmava o cara, e cria-se um personagem, né? Cria-se uma identificação. E lá em Recife, Ney Silva tinha um cara que o nome dele é Lei de Moisés. O nome não, o apelido, né? O personagem dele é Lei de Moisés. Lei de Moisés. Ele, vou dar meu palpite. Quem tá me dizendo é Moisés, ele faz, né? Que é Moisés que tá mandando. Aí ele dava os palpites dos jogos. Aí quando eu fui assistir o X1 a primeira vez, eu disse, meu irmão, que negócio massa, bicho. Eu fui pra assistir um cara que mora perto lá de casa que foi jogar, que era Fabrício Sonic, que era a Copa Revelação. Aí achei massa e tal. Depois desse dia, todos os eventos eu tava. Aí surge a oportunidade de começar a dizer os palpites. Pronto, JB disse, aí, diga os palpites aí e tal. Isso assim, espontâneo, de boa. Aí eu disse, esse. Pronto, esse ganha desse, esse ganha desse, esse ganha desse. Aí acertava 3, errava 1, errava 4, acertava os 4, aí tinha muita coisa. Aí criou-se uma coisa assim que o povo, a galera tava pedindo, ei, manda o menino lá dizer os placares, os palpites. Aí eu ia em casa, gravava o vídeo aqui, aí mandava pra JP no WhatsApp, ele já postava. Os caras, não, isso aí vai errar tudinho, isso aí vai acertar. Aí eu indo tanto pra jogo, pronto, se eu fosse lá pro jogo pra torcer contra você, meu irmão, JP, você podia dizer, rapaz, hoje eu tenho 2 adversários, é o cara que vai jogar contra mim e esse menino aí atrás. Inclusive, a primeira vez que eu notei ele, foi lá em Tibau, numa Copa que tava tendo lá em Tibau, que ele tava torcendo por Thaleson Paçoca. E o adversário? E eu narrando o jogo e ele chamando a atenção de todo mundo lá, de jogador, gritando, rapaz, que cara choco, viu? Quando eu cheguei... Sabe, não conhecia ele, rapaz, cara, chamou a atenção de geral, era narrando lá, foi a primeira vez que eu notei ele. Nesse evento... Quando eu cheguei, eu fui pra torcer pro Thaleson Paçoca. A gente tava na mesma casa de Tibau. E ele disse, não vou beber hoje não, porque eu vou jogar. Eu disse, beleza, vai jogar. Aí, ele saiu pro jogo, a gente disse, chega já lá pra assistir o jogo. Quando a gente chegou, ele já tava jogando. Tava 1-0 pro outro cara. Ele tava perdendo o jogo. E a arena, assim, é assim, né? Essa parte de trás aqui, toda cheia de torcida do cara. Torcendo todo mundo pro cara. Aí a gente chegou e quando eu disse, quando é que tá o jogo? 1-0. Eu disse, não acredito nisso não. Vamos torcer pra Paçoca agora. Meu irmão, eu comecei a chocar com esses caras. Thaleson Paçoca virou o jogo pra 7-3 e esses torcedores de trás, tudinho eu botei pra ir pra casa, tudinho. Digo, sozinho, nesse dia eu tava sozinho, eu botei tudinho pra cá. Os caras foram embora. Meu irmão, não tem condições não. O cara chegou e ganhou o jogo pra Thaleson Paçoca. Aí pronto, aí pra terminar a história, né? Aí teve um dia que no X2, eu lembro até hoje, que ia jogar Deilton e o... Deilton e o... Como é o velho louco, não? Como é que chama? Coroa louco, coroa boy? Coroa louco. Coroa louco, né, que chama? Ia jogar eles dois contra Márcio Mossoró e, se eu não me engano, era Pedrinho. Esse X2 foi. Que era um dia que tinha o Rei do X2, que era o campeonato. Aí tinham 3 jogos. Eu disse, rapaz, hoje eu vou me batizar.
Aí eu peguei o celular, JP, meus palpites vai assim, e hoje vai ser lançada a lei da chocura. Porque os caras disseram, mas choco. Hoje vai ser lançada a lei da chocura. Aí disse os palpites, aí pronto. Meu amigo, depois desse dia, esqueceram que meu nome é Wallace. Até a minha mulher, eu vejo a hora de me chamar de chocura agora também. Porque, como eu disse, a chocura vem de berço mesmo. Todo mundo da minha família diz, eu não sei qual é o apelido mais certo do mundo, se é o seu ou se é o de Genésio, porque o seu, meu amigo, caiu bem demais. Mas aí é de boa. No começo era muito engraçado, que onde ele chegava mesmo, a galera chamava de lei da chocura, né? Eu até perguntei a ele como é que tava sendo ele chegar no supermercado, chegar nos cantos e o pessoal chamava ele de lei da chocura, né? Depois eu perguntei isso a mulher, como é que com você chega nos cantos e os caras chamavam você de lei da chocura. Realmente mudou, né? O pessoal não vai lhe chamar de Wallace, né? Agora é lei da chocura. Quem é o Wallace mesmo? Batizou. Até eu esqueço às vezes. Agora é lei da chocura. Aí pronto, aí no caminho assim, como eu disse, na primeira vez que eu achei, me identifiquei muito com a modalidade. Aí JP numa Copa Revelação postou no Instagram dele, alguém quer narrar um jogo hoje? Aí eu disse, era 8 jogos. 8 jogos no dia, JP. Alguém quer narrar um jogo hoje e tal? Eu disse, rapaz, eu narro. Aí eu já tinha conhecimento com ele, já conversava e tal. Eles, pronto, dá certo. Aí comecei a narrar e até hoje estou narrando aí, tá dando certo. Show de bola. Isso aí mostra que realmente, às vezes, o talento tá em onde a gente menos espera, né? E quando surge a oportunidade, dá certo. Agora eu queria saber de JP uma coisa curiosa dele. Você criou o seu próprio time de várzea, né, JP? Como foi essa ideia? Por que criar o Fala Rapaziada? E como é que tá aí nos campeonatos por Mossoró e região? Para o Fala Rapaziada, eu fui na onda, né? Eu fui na onda da galera que... JP, lança seu time e tal. Porque eu sempre fazia um jogo solidário, né? E criava um time, né? Só que esse meu time solidário tem 3 jogos, não ganhou nenhum. Aí é aí onde a galera gosta, né? A galera gosta quando perde. Quando perde, dá mais audiência que dá quando mais ganha. Audiência, né? Que nem a lei da chocura. Quando ganha, ninguém nem vê. Pô. Foi igual a lei da chocura. A lei da chocura pegou por causa dos erros. Quando eu acerto, pronto, ninguém falou. Comenta. A primeira pessoa que falou comigo, que notou que eu acertei, foi você agora. Ninguém falou, esse homem acertou 9, bicho. Ninguém. Agora, se eu tivesse errado 6 e acertado 4, meu irmão, esse homem erra tudo mesmo, doido. Inclusive, desculpa só interromper a parte do Fala Rapaziada. Eu lá com Lei de Moisés, lá no evento agora, no circuito, quando eu tava falando com ele, eu disse, Lei de Moisés, eu me inspiro em você e tal. Ele falou e tal, deu entrevista, até filmei essa entrevista. E eu disse, e eu já comecei hoje aqui que nem você, viu? Ele começou errando. Aí ele, começou a rir e pronto. Foi de boa. E aí, JP? Aí eu falava, rapaziada, surgiu daí, a galera pedindo, né, pra colocar um time lá no Campeonato do Arco. Que eu ia ter muito patrocínio. Tá? Deixa o pessoal pensar logo nisso, né, macho? E o gasto do cara do Deixa ele terminar. Deixa ele mais chegado. Que eu ia ter muito patrocínio e tal, né? Coloquei o time, chamei jogador bom o ano passado, né? Jogador bom. Né? Mas quando chegava no dia da partida, pai, era do bolso. Tinha muito patrocínio tinha uns patrocínios, tinha uns patrocíniozinhos que ajudavam, né? Não pode esquecer, né? Mas a grande parte saía do meu bolso. Mas chegou aí esse ano, né? Esse ano o time já está reduzido, né? O elenco está reduzido. Investimento. O elenco está reduzido, os patrocínios estão reduzidos também. Os dois. Tá chegando os patrocínios, os patrocinadores. Né? Mas é difícil ser dono de time. Hoje em dia, na várzea. O negócio de dono de time, o difícil é que você sabe do papel de luz de todo mundo, da doença de todo mundo, do jogador todinho, da família todinha. Chega pra você. Imagina o peso, né? A complicação também. Eu depois, eu tinha a visão de estar lá, de influenciador, né? Nessa era, porque eu sou do futebol de várzea desde criança, no tempo do meu pai, só que era outro tempo, não tinha um WhatsApp. Era do tempo que meu pai ia na casa de cada jogador para dizer a data do jogo, né, para perguntar se vai. E próximo do jogo ele ia de novo na casa de bicicleta, na casa do jogador, para saber se ele vai mesmo, para confirmar, né? E no dia do jogo era uma surpresa, né?
quem ia, quem não ia. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social. O cara chegava, tinha 3 sentados aí, tudo bem? Aí- Ainda mal parecia meio ansioso, meu. meu Aí Deus do céu. era outros tempos, né? Era outra era do futebol de várzea. E você manteve Aí- o seu pai como técnico do seu time É. atual, né? Aí agora eu dou mais no futebol de várzea, eu dou mais valor aos donos de time, né, do que Pelo esforço jogador, deles, né? sim, do que jogador, porque eu tô vivendo aí isso, né? Tô vivendo dono de time, tô vendo como é difícil, né? Eu consigo, né, devido à minha influência, eu consigo uns patrocinador que tá me ajudando muito. Tá me ajudando muito, mas tem cara que não tem, né? Às vezes tira do bolso, não tem patrocinador, às vezes também não tem do bolso e fica dependendo aí de jogador por gostar de bola, não. Mas tá difícil o cara ir só porque gosta de jogar É bola. difícil. Quase impossível. Quanto é o custo médio de um jogo no final de semana, JP? Tem mais ou menos essa ideia? Tem o custo da partida, né? Que paga a E- organização, né? Isso. Tem o custo da partida que hoje está em 200 até R$ 250, né? E a inscrição do campeonato, que é R$ 500. E tem a ajuda do jogador. Hoje o Fala Rapaziada, ele não paga o jogador pela partida, né? Inclusive teve jogador que foi, aí cobrou e não está indo mais porque nós não conseguimos pagar por partida. Você paga né? pelo Mas- campeonato? Não, a gente paga ajuda de gasolina, Sim. né? Um lanche. Hoje tem quantos jogadores inscritos nesse campeonato? No arco Já- que vocês estão? Já passou 27 Tá lá, jogadores. 27 jogadores. 27. Mas pro jogo vão quantos? Vai Você na já- faixa de 14. Teve jogo de 7, né? Teve um jogo que foi 7 caras, que a gente jogou o jogo todo em com a menos. Foi a única derrota da gente, né? Respondendo a pergunta, o custo médio aí, por jogo, por partida, é entre 400 e 600 reais. Tem que Aí ter joga de todo 15 em 15 dias, aí você já pagou a inscrição, né? Você paga água todo jogo. Isso porque nós não pagamos a partida a jogador, né? Se pagasse, meu amigo. Tem time que paga, que gasta lá perto de R$ 2.000. Eu cobri um O campeonato aí em janeiro, que é a Copa São Sebastião, né? Que é a Libertadores do Lá interior, em que Caraúbas. chama. Caraúbas, isso. Que eu cobri toda essa Copa lá. Tinha time lá que por jogo gastava R$ 3.000, R$ 3.000, R$ 4.000. Falando novamente do Fala Rapaziada. Fale. O Fala Rapaziada, ele serve também para crescer o campeonato. Traz a mídia, traz... O campeonato do Arco ano passado, ele foi bem assim, não foi? Bem mais ou menos. Não Mas todo- isso não já era todo aberto time- ano passado? Hã? Já campeonato aberto do Sim, arco? já aberto. Já aberto. Nem todos os times se inscreveram lá, o ano passado. Aí a gente chegou com a mídia em cima do campeonato. Todo jogo os caras estavam lá para torcer contra o Fala Rapaziada. Muita gente não sabia nem conhecer Muita o gente, campo do Arco. eu não conhecia, eu particularmente não conhecia. Isso aí é nítido, eu não conhecia. Mas aí o ano passado o Fala Rapaziada jogou. Aí a gente filmou tudo. Todo jogo do Fala Rapaziada estava lá. Esse ano todos os times se inscreveram lá. O nível do Xerenzão ficou o mesmo nível do Campeonato do Arco. Ou seja, até para isso o Fala Rapaziada serve também. Porque tem a mídia em cima, a gente leva a mídia. Aí os caras vão jogar lá porque o nível lá tá alto. Aí lá se inscreveram o time que nunca tem nem se inscrito lá. Entendeu? Aí cresceu muito o nível. Isso não foi nem vamos falar Rapaziada, né? Se fosse o nível do ano passado era campeão, mas o nível aumentou aí, meu amigo. Aí é loucura. E o E próprio a- Fala pra Rapaziada gera uma resenha também nas redes sociais, né, JP? A gente busca, né? Mas tá difícil, sabe por quê? Porque esse ano a gente só perdeu uma. A Esse gente ano. tá lá em cima. Só perdeu essa que foi com 7 O jogadores. ano passado Era a solo em gente cima do perdia. Aí a mídia era lá em cima, comentário lá em cima, né? A galera querendo saber quando é que pai ia ser demitido, né? Quando é que ele ia cair? E aguentou a pressão, né? Levou a pressão do ano passado. E como nós tá ganhando, aí tá menos a mídia, né? Acho que quando o time Mas- ganha, os Mas a caras nem zoada ainda tá falam. todinha lá contra. Tem uma mesa atrás da trave, meu amigo. Quando os caras tocam uma bola certa, os caras comemoram. Os caras do time. É loucura lá. Os times vão jogar uma partida antes, eles vão faltando, o jogador não vai. É 2, 3 no banco. Quando eu falar, rapaziada, tá Tá caras todo mundo os lá. 3 Os goleiros. caras contratam pra jogar Tá. contra o Fala Rapaziada. 3 O time goleiros. cheio né? contra nós, né? Por isso que eu digo que quando a gente joga, todo jogo da gente é uma final. É o time do povo. É povo contra e povo.
Pessoal, vamos encerrando por aqui essa conversa muito massa com o JP, com o Lida Chucura, essa resenha muito boa sobre o X1 de Mossoró e da região. Para você que está no YouTube, deixa o like, se inscreve, compartilha aqui no canal da TCM. Para você que está na TV, você já sabe, todo sábado, 14 horas, tem um convidado especial aqui no nosso podcast. Sou Júnior Ribeiro, vou ficando por aqui, mas volto no próximo episódio com mais novidades falando sobre o esporte moçoroense. Um abraço, tchau e até lá!